é por esse motivo que agora chamo a participação nesta antena aberta o Presidente da Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino, Ricardo Silva. Muito bom dia. Estou sim, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar na antena aberta. Ora, esse é um gosto. E dizer que... Sim, Ricardo. Sim. Ouvi com atenção a primeira intervenção da coordenadora do estudo, que está hoje nas primeiras páginas dos jornais nacionais, e obviamente que o diagnóstico está correto e não é um diagnóstico que os professores não conheçam, pelo contrário, já o conhecemos e já sabemos há muitos anos. Era isso que lhe ia perguntar. Está o diagnóstico feito, quais são as razões e como é que se pode tentar minimizar esta realidade? Vou já de seguida a essa questão, porque é de facto a mais relevante, mas não posso deixar de sublinhar que eu vi, como disse, com atenção a intervenção da professora Isabel Flores, com a qual concordo do ponto de vista do diagnóstico, mas depois fico realmente a estranhar imenso como é que alguém que faz investigação, depois na parte das soluções, fala de questões como aumentar o número de alunos por professor, atribuir as direções de turma a outras pessoas. Gostava de saber quais são essas pessoas que podem assumir a direção de turma, não sendo professores. E, portanto, na parte das soluções, chegamos ao problema real, que é o problema de muitos governos, dos últimos governos dos últimos 15, 20 anos, é efetivamente não encontrarem as soluções estruturais, ou não as querem encontrar, porque elas existem, também são conhecidas e têm sido apontadas por diversos professores, diversos bloggers, por diversos sindicatos. Isto tem sido falado, é um tema que não é novo, é um tema recorrente. Já agora, Ricardo Silva, deixe-me só dizer que nós convidamos para estar nesta antena aberta o Ministro da Educação, algum Secretário de Estado, mas a resposta que nos foi dada é que não havia agenda. É pena. A agenda, de facto, devia ser importante esclarecer a opinião pública e estar também em contacto com o terreno, porque é isso mesmo que falta a muitos decisores políticos nestas políticas públicas, nomeadamente educação. É o contacto com a sala de aula, é o contacto com o terreno, para depois não se dizerem algumas coisas que, de facto, quem está lá não consegue entender. Portanto, isto aconteceu por quê? De onde é que isto vem? Isto surge realmente a partir de 2005, 2006, 2007, quando se começa uma política da clara intoxicação da opinião pública e da responsabilização dos professores de todos os males do sistema, desde o insucesso e tudo e mais alguma coisa. A culpa era sempre dos professores, dos resultados dos exames, dos resultados, enfim, por aí fora, dos exames internacionais. Tudo corria mal, a culpa era dos professores. E isto foi acompanhado muito também por uma boa parte da opinião pública que participava neste tipo de programas, como a Antena Aberta e como outras opiniões públicas, televisão e rádio, que diziam sistematicamente, propalavam esta ideia que os professores tinham uma profissão de luxo, que não faziam nada, que tinham 3 meses de férias, ganhavam salários absolutamente principescos. Ora, se calhar estamos na altura, toda essa gente que durante anos e anos foi falando assim dos professores, agora como basta meia licenciatura para dar aulas, está numa boa altura toda essa gente entrar na escola e vir dar aulas. Claro que isto é uma ironia e é apenas aqui um chamado de atenção para aqueles que foram os culpados de chegarmos aqui. Não foram certamente os professores que continuam lá e, como o professor Isabel Flores disse bem, com grande resiliência, aqueles que entraram na profissão não a abandonam, continuam até ao fim. E também é por isso que as coisas ainda assim não estão ainda piores do que já estão. Mas vão piorar. E os dados também sabemos que vão piorar. Sabemos qual é a necessidade de formação de professores até ao final da década. Sabemos que é impossível que conseguimos chegar ao tal número mágico dos 30 mil professores, pelo menos que é preciso formar, quando se não formar cerca de 1.500 mais ou menos por ano. E quais são, em seu entender, Ricardo Silva? Umas poucas centenas. Deixe-me só fazer esta pergunta. Uma grande parte deles são de educação física, como este estudo também veio agora mostrar e mais uma vez comprovar. Quais são, em seu entender, as medidas estruturais mais urgentes que deviam ser tomadas, desde já? Bem, a primeira medida estrutural é acompanhar aos professores aquilo que está a ser feito aos médicos e, por exemplo, aos polícias, que é claramente o aumento salarial, porque é preciso perceber que há 25 mil pessoas que saíram do sistema nestes últimos 15 anos e são esses professores qualificados e não aqueles que o Governo quer chamar agora para esta política de remendos, que são professores não qualificados, que põem em causa a qualidade do ensino e a formação futura dos nossos alunos. São professores reformados ou pré-reformados que estão obviamente cansados e que não estão disponíveis para tal. Portanto, isto era uma medida completamente de fé, de pura fé, que claro que não se vai concretizar, e é preciso fundamentalmente atacar o problema e chamar esses professores altamente qualificados que seguiram por outros caminhos e dar-lhes de facto os salários que merecem, quer a entrada na carreira, quer depois. Eu chamo a atenção para um estudo do professor Miguel Salema, que foi publicado no Observador há poucos meses, no dia 5 de abril de 2024, em que ele mostra aqui dados muito interessantes. Por exemplo, em 2006, um professor em início de carreira recebia um salário 174% acima do salário mínimo. Hoje em dia ganha apenas 61% mais.
Isto é um sinal muito significativo do que tem sido a degradação salarial da carreira dos professores. Fala-se muito na questão da recuperação do tempo de serviço. É preciso perceber que essa recuperação do tempo de serviço foi apenas uma retribuição, ou seja, uma devolução de trabalho prestado pelos professores. Não significou um aumento salarial, é apenas uma reposição da contagem do tempo de serviço para a carreira dos professores. Não mexe com os professores novos que estão a entrar, não mexe com as pessoas que entraram no ensino depois de 2015 e não aumentou efetivamente os índices salariais dos professores. É preciso trabalhar muitíssimo e esse é o ponto fundamental. Se efetivamente queremos ser sérios, nós não podemos ter situações como o investimento do PIB em 2021 de 4,6%, quando em 1995 era de 5,5%. Nós não podemos ter uma degradação do investimento no sistema público de educação e depois fazermos conta que não se passa nada e vamos empurrando os problemas com a barriga. Esse é um ponto fundamental, aumento salarial. Mas temos que reduzir a burocracia e a indisciplina dentro das escolas. É fundamental mexer também, democratizar o modelo de gestão para que o clima escolar seja um clima saudável, que neste momento em muitas escolas não há. Efetivamente há exceções e há bons diretores, mas também há muitos diretores que abusam do seu poder e têm um poder autocrático. E hoje em dia o Ministério da Educação dá cobertura total a tudo aquilo que os diretores querem fazer dentro das escolas. E é preciso perceber que as pessoas têm que ter participação e têm que ter voz ativa. Quando sentem que são mal pagos, quando sentem que não são respeitados, que há indisciplina e falta de respeito por parte da sociedade em geral, claro que essas pessoas vão abandonar o ensino. É fundamental termos aqui uma solução para o problema gravíssimo da habitação em Portugal, nomeadamente para as pessoas deslocadas. Essas ajudas de custo que foram agora entregues pelo Governo vão criar mais injustiças para pessoas na mesma escola e com distâncias iguais de deslocação, porque estão num grupo carenciado ou não estão num grupo carenciado, ou porque estão numa escola ao lado, que já não é uma daquelas escolas que faz parte da lista das escolas carenciadas, não vão ter essa ajuda de custo. Isto introduz mais injustiças e agrava ainda mais a atratividade da carreira. Olha, vou dar mais um exemplo muito concreto. Se queremos chamar esses 25 mil professores que saíram, uma das coisas interessantes seria dizer-lhes, ok, vocês tiveram que ir trabalhar para outras coisas porque não tinham horário nas escolas, voltem e, por exemplo, podem reingressar na CGA. O que é que o Governo acabou de fazer na Assembleia da República há 2 ou 3 dias atrás? Foi votar, com todos os partidos à direita, votando que não era possível reintegrar na CGA os professores que abandonaram o ensino porque não puderam dar aulas no ensino e tiveram que ganhar a vida e pagar as contas. Isto é só um pequeno exemplo da falta de decoro e da falta de capacidade de entender os problemas. Nós temos que resolver o problema da questão do número de turmas por professor. Os professores estão sobrecarregados. Dou-lhe um exemplo. Vou fazer 60 anos em dezembro, tenho 36 anos de serviço. Já devia estar reformado neste momento com as regras que eu entrei, mas avançamos sobre isso. Não vale a pena falar nisso. Mas posso lhe dizer, com 60 anos de idade, com 36 anos de serviço, eu tenho 7 turmas de História do terceiro ciclo. Tenho cerca de 250 alunos, não é os 8,8 que a professora Isabel Flores falou. Foi buscar um microexemplo do ensino profissional, quando essa não é a realidade global do sistema. Sou diretor de turma, sou subcoordenador do departamento e este é o meu trabalho. Com 60 anos, como é que é possível? Claro que há baixas médicas, as pessoas não aguentam. Qual é a solução do Governo? Carregar ainda mais de horas extraordinárias dos professores? Abrir o caminho para que as pessoas fiquem ainda mais sobrecarregados, que tenham ainda mais turmas e mais alunos por turma. Esta é a solução. Não é. Esta é a solução para agravar o problema. Este problema só se resolve com respeito, com mais disciplina nas escolas, com voz ativa dos professores, com autonomia pedagógica, com respeito pelo seu trabalho, com aumento dos salários e um aumento robusto, significativo. Não estamos a falar de 50 euros por ano. Não estamos a falar de 2% por ano, quando a inflação é superior. Portanto, temos que claramente encarar o problema que isto só se resolve com investimento, com coragem política, com visão, com percepção do que é o terreno, do que é a sala de aula, de uma vez por todas, ouvir os professores que estão no terreno, como eu e como muitos de nós, que não temos voz, vamos tendo graças a alguma comunicação social que ainda nos abre um pouco as portas e nos dá essa voz, e é importantíssimo que a opinião pública e os pais, de uma vez por todas, se convençam que têm que fazer ouvir a sua voz. A CONFAP não pode continuar no silêncio e não pode continuar sem dizer e pôr o dedo na ferida que é fundamental resolver. Não é, como dizia a ouvinte anterior, não é com remendos que se vai resolver o problema. É mesmo com medidas estruturais e esta que estou a referir é fundamental. Outra coisa muito importante também é perceber que mesmo que haja candidatos, e há muito poucos candidatos ao ensino, sobretudo no terceiro ciclo, eu vou só dar-lhe, isto é mesmo importante, neste estudo do professor Miguel Salema, mostra aqui claro que, por exemplo, em matemática, nos últimos 4 anos foram formados 106 professores em Portugal. Em biologia e geologia, 83.
Em Física e Química, 27, ouça bem, em 4 anos foram formados 27 professores de Físico-Química e em Inglês 61. Veja bem a loucura que é isto, quando estamos a ter reformas na casa dos 4 a 5 mil professores por ano. Portanto, isto é de facto uma bomba atómica que nós temos aqui nas nossas mãos. E o Governo continua com medidas casuísticas, com medidas que são autênticos remendos e que não resolvem o problema. São precisas medidas estruturais e que sejam capazes de responder cabalmente ao problema. E Ricardo Silva. Formação, só para terminar mesmo, é preciso formação, é preciso que haja resposta das instituições de formação de ensino superior para que os candidatos que existem possam ser formados. E temos que investir temos que chamar formandos para os cursos onde realmente fazem falta, porque temos professores de educação física pelos vistos a mais e temos uma grande falta de professores noutros. Tem que haver resposta a esse nível também da formação e, naturalmente, temos que ter muitas medidas concretas ouvindo os professores. Eu dei aqui um exemplo e dei aqui vários exemplos de medidas que são fundamentais para melhorarmos a situação. Deu, pois. Não Ricardo está fácil, Silva, não vai ser fácil. muito obrigado. Presidente da Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino, obrigado pela participação também neste programa.